que não tem como a gente falar do nosso tema proposto hoje sem começar a olhar e pensar na tecnologia. Na verdade, seria quase que um paradoxo você olhar e dizer assim, não, eu não consigo cultuar a Deus sem pensar numa Bíblia impressa, e a gente sentado numa sala com o propósito de pensar e falar sobre célula online. Então, assim, essa foi a provocação, né? Como a gente reage? E acho que bem colocado com a irmã falou aqui, olha, para minha geração, né, no meu tempo, ainda é um pouco conflitante você olhar e chegar alguém ali para pregar o pastor e não ter propriamente a Bíblia física em mãos. Talvez se nós fôssemos ali para as novas gerações, talvez eu vou dizer aqui, sobrinhos e netos de alguns, você vai dizer assim, ele já não quer nem olhar mais para o papel, não é verdade? Então, eu acho que assim, esse é o primeiro ponto que vai começar a nortear a nossa conversa. Então eu queria fazer esse destaque e agora orar a Deus e pedir que Ele nos conduza e nos dê a sabedoria hoje em lidar e tratar com esse assunto, para que possa trazer esclarecimento e compreensão a cada um de nós sobre aquilo que precisamos e devemos fazer, mas sem que de alguma forma vamos perder ou mudar aquilo que a gente tem como valor e essência. Amém? Feche os teus olhos por um instante, eu sempre digo isso, eu digo, feche os teus olhos para que nada te atrapalhe, nada roube a tua atenção e fala com Deus agora. Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha nos visitar, Pai, que o teu toque, Pai, que a tua graça, que o teu amor, ó Deus, agora possam ser sobre nós, Pai, que a tua compreensão e entendimento, Pai, elas possam ser soberanas, Pai, e hoje nos mostra, Pai, como podemos utilizar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz, ó Deus, para que o teu nome possa crescer e ampliar, ó Deus, o alcance sobre as nações, Pai. Usa-nos e fala conosco nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu vou me apresentar, depois o Juscelio que está aqui comigo vai se apresentar também. Então, não sei se todos me conhecem, mas eu sou o pastor Carlos, eu tenho a alegria de coordenar aqui, pelo direcionamento de Deus, toda a nossa área de ensino, todo o nosso centro de formação, né? Entre isso que Deus tem confiado, já fazem aí 12 anos quase que eu estou à frente da área de ensino da igreja, né, toda essa parte. Também trabalho muito com a parte de sistemas e gestão eclesiástica, pensando como a gente pode usar as tecnologias e ferramentas a nosso favor, como isso amplia ainda mais o alcance da palavra no reino de Deus, né? Sou professor aqui na Fabapar, também na nossa Faculdade Batista do Paraná, em matérias de pregação, hermenêutica e também gestão e administração eclesiástica. E tenho o privilégio de aqui na igreja, esse ano, desde o começo do ano, estar colocando em prática, junto com o Juscelio, um projeto que a gente chama aí de nosso campus online, a igreja online, as células online, onde ela tem um foco ainda um pouquinho mais específico, que ela esse projeto em especial ele é direcionado para aqueles que não estão em Curitiba, que são fora de Curitiba, porque a gente tem olhado, né, Juscelio, entendido que aqui dentro de Curitiba, graças a Deus, nós estamos bem supridos pela nossa igreja, campos e congregações presenciais, né? Mas esse trabalho vem alcançar essas pessoas, né, que estão fora de Curitiba, e também um grupo muito específico que está em Curitiba, mas não consegue vir aos cultos, que a gente daqui a pouquinho vai falar sobre eles, né? Então me apresentei, sou casado, tenho 2 filhos, né? 9 anos já como pastor ordenado, há 16 anos nessa igreja, uma bênção de Deus servir aqui, junto com o Juscelio, que tem me acompanhado. Se apresenta, Juscelio.
Bom, eu não gosto muito de falar no microfone quando está pequena a sala assim, mas por livre e espontânea pressão dela, a gente está usando o microfone, tá? Mas seria até bom a gente falasse de uma forma mais informal, se a gente nem precisasse usar esse aparelho, tá? Bom, meu nome é Juscelio, eu estou aqui na igreja desde 2011 já. Sou amigo do pastor há muito tempo, desde a época do CFM, que nós tivemos aqui, que era o Centro de Formação de Líderes aqui da nossa igreja. De lá para cá, a gente sempre caminhando junto, né? E sou casado há 20 anos com a Ana Paula. Eu tenho uma filha, a Juliana, que tem 18 anos. Todos nós servimos ao Senhor aqui na igreja. É muito gostoso a gente poder servir em família, estar junto em família, né? Como a gente tem estado aqui desde então. O pastor Carlos me convidou, né, me apresentou esse projeto, que é um projeto lindo, um projeto que eu vejo uma possibilidade muito grande de crescimento e um campo vasto para a gente poder falar de Jesus. Porque com a tecnologia a gente não tem fronteiras. A gente fala com várias pessoas do mundo, em qualquer lugar e a qualquer momento. E quando ele apresentou esse projeto para mim, imediatamente saltou os meus olhos, porque o que nós nascemos para fazer, porque nós fomos criados, é para servir a Deus e falar de Jesus para todas as línguas, tribos e nações. Então, se nós temos esse privilégio, essa oportunidade de fazer isso através da tecnologia, nós vamos aproveitar isso a nosso favor. A gente vê tanta coisa ruim na internet, então vamos fazer o que é bom também, que é falar de Jesus. E desde que ele me apresentou esse projeto, imediatamente eu aceitei. Hoje eu trabalho com ele ali no centro de formação. Sou diácono aqui na igreja, sou obreiro também aqui da PIB Curitiba. E ele me convidou para liderar esse projeto junto com ele. Desde então, a gente tem trabalhado e já tem visto frutos. É um projeto novo ainda, que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês, mas a gente já tem visto frutos acontecendo. Depois da pandemia, acelerou esse processo e nós estamos trabalhando aí para falar de Jesus em todo o tempo, em todos os lugares. Amém. Legal. Gente, e uma das primeiras coisas que eu gosto de falar e dizer é que nós não podemos esquecer que atrás de uma tela sempre tem um ser humano. E esses dias alguém me perguntou sobre isso, mas Carlos, você já viu aqueles influenciadores que usam um monte de telefone para ficar simulando acesso? Eu falei, eu já vi, mas ainda assim tem alguém atrás daqueles telefones para fazê-los funcionar. Você está entendendo o que eu estou conversando aqui com vocês? O que eu quero trazer é a seguinte questão, ou seja, o pressuposto de que, mesmo que a tecnologia ela está presente, ela faz parte das nossas vidas e do nosso dia a dia, tá? Atrás ainda de um computador, de uma tela, hoje talvez o computador já está até ultrapassado, né? Hoje talvez até melhor mudar para que atrás de um celular, na verdade, sempre tem um ser humano. Sempre tem uma pessoa que está buscando por algo. Sempre tem uma pessoa que ela está carente em algum aspecto da sua vida. Talvez não seja afetivo, talvez não seja financeiro, mas talvez seja o emocional. Talvez não seja nem o emocional em termos de relacionamento, mas ela é carente de um relacionamento com Deus porque ainda não o conhece. Então, é isso que nos norteia, é isso que nos leva a pensar e trabalhar ainda mais longe. Talvez, um pouquinho, se você pudesse trazer aqui, é como se dissesse assim, olha, um rádio está falando para alguém. Você está entendendo? Um rádio está cantando para alguém. O princípio é o mesmo. Sempre tem alguém lá escutando. Mesmo que seja de fundo, né? Eu gosto de, quando eu falo isso, lembrar da minha esposa, né? Às vezes eu a vejo ali
no parapeito da cozinha, na frente da pia, com o celular, escutando um curso, escutando uma pregação, escutando uma palestra ou qualquer coisa que seja, né? Mas com o celular ali ligado, enquanto está na sua tarefa e tantas outras coisas. Talvez nós, homens aqui, tenhamos um pouquinho mais de dificuldade em exercer tudo isso, né? Mas eu sei que elas estão melhores preparadas para isso. Mas, queridos, brincadeiras à parte, isso é importante para a gente entender qual é o nosso passo e caminhada. Quando eu e você entendemos, compreendemos e aceitamos de que atrás de uma tela tem um ser humano, tem uma pessoa, e essa pessoa é filho amado de Deus e carece da sua graça, eu creio que a forma com a qual nós olhamos e pensamos a tecnologia, ela muda e muda por completo. Você quer ver uma das coisas que muito me motivou e impactou para iniciar nesse projeto, para ir mais fundo com esse projeto online, é que quando eu cheguei aqui na igreja e assumi a área de ensino, eu falei assim, puxa vida, que bom seria poder trazer todo o conhecimento tecnológico que eu tenho, que eu já passei, para dispor para as pessoas encontrarem e terem acesso a esse conteúdo em todo lugar, em todo momento. E isso inspirou a mover ainda mais a nossa plataforma de ensino, isso inspirou ainda mais a transformar os nossos conteúdos de forma digital. Mas eu confesso que em 2016, 2017 ainda era tímido, era tanta coisa para fazer, algumas coisas tecnológicas nesse sentido ainda não eram tão fáceis assim de se fazer, demandavam, mas a gente fazia, construía. Mas teve um evento, um momento específico que Deus foi certeiro ao meu coração, mudando uma chave de compreensão sobre esse universo online. Tinha feito uma viagem com o pastor Tiago, que é o nosso pastor de missões, para um projeto que a gente queria formar de uma escola de formação de missionários, de ministros e obreiros, e nós fomos visitar um missionário, um pastor conhecido nosso, lá na Jordânia, lá em Amman. E ele trabalha com refugiados, ele trabalha com pessoas que precisaram fugir das suas casas, da sua terra, por conflitos, por questões de guerras e porque se declaravam cristãos, simplesmente precisavam deixar a sua casa. Ele acolhia, ele cuidava, ele trabalhava essas pessoas. E durante a nossa visita, nós tivemos ali o privilégio, a experiência de ir até o Iraque. Nós fomos até Mossul. Se vocês não sei se vocês se lembram das notícias, na época do ISIS, né? Mossul foi a capital do Estado Islâmico. Então, eles dominaram aquela cidade e eles estavam ali. E, passados-se alguns anos, isso já em 2018, já faziam quase 2 anos e meio que aquele regime havia sido deposto e as coisas caminhavam normal, então nós fomos num bairro de cristãos visitar uma igreja. E nós chegamos lá, eram, se eu não me engano, 2, 4 horas da tarde, meio da tarde, assim, o culto. Então nós chegamos uns 10 minutos antes do culto, uma casa. Aquela ali nada mais era do que uma casa normal, como você pode imaginar, né? E dentro algumas paredes abertas para as salas ficarem mais espaçosas, cadeiras colocadas, e faltando 7, 8 minutos para o horário do culto, estava eu, os 2 pastores, mais umas 3 pessoas que estavam com a gente, não tinha mais ninguém. Confesso que eu pensei comigo, puxa vida, vai vir ninguém nesse culto, né? Quase 5 minutos para começar e não vai vir ninguém. E, queridos, de repente, faltando 3 minutos para começar aquele culto, aquela casa lotou. 150 pessoas, 100 e poucas pessoas lá dentro, lotado, não tinha espaço. Então aconteceu aquele culto, terminou aquele culto, abracei alguns irmãos ali e 5 minutos depois que terminou, não tinha mais ninguém ali. E eu fiquei incomodado com aquilo.
puxa vida, né? Que coisa, né? Queria conhecer e conversar o pessoal, mas não teve jeito. Aí eles me contaram, pastor, sabe o que é? Pensa, 50, 60 cristãos aglomerando na frente de uma casa, você entendeu? No Iraque, num país perseguido, o que você acha que vai acontecer? Massacre. Não, é sério, gente. Eu não tinha noção, né, dessa realidade. Ele falou, não dá. Eles têm que literalmente entrar e sair literalmente correndo. Não dá para ficar aglomerando. Então a gente começou a entender na prática um pouco mais do que é a realidade. Então, no final daquele culto, nós fomos conversar e visitar 3 homens que ajudavam a pastorear e cuidar daquela igreja. E foi muito interessante porque 2 deles usavam muletas e um deles usava uma tipóia, não tinha o movimento de um braço. Não lembro qual dos 2 braços não tinha movimento, ou seja, os 3 sequelados da guerra. Então, quando a gente sentou para conversar, e aqueles homens ali contando e chorando e dizendo assim, olha, nós precisamos de ajuda para pastorear essas pessoas. Tá, mas o que vocês precisam de ajuda? Aqueles homens eram leigos, eles não tinham formação, nem capacitação nenhuma. Eles só tinham um desejo no coração colocado por Deus para cuidar de pessoas, para amar e caminhar com pessoas. E aquele nosso querido missionário, ele saía da Jordânia, ali de Amã, uma vez por mês, a cada 45 dias, às vezes mais, para ir lá visitar aqueles 3 irmãos, orar com eles e ensiná-los acerca da palavra de Deus e do pastoreio. Você fala, uau, que coisa linda, não é verdade? Que coisa impactante, realmente impactou a minha vida aquele momento. E depois a gente conversando mais, ele falou, puxa Carlos, mas sabe qual é o problema? Eu falei, o quê? O meu tempo é escasso. Cada vez que eu venho para cá, é 5, 6 dias que eu preciso investir para estar. E além de 5, 6 dias, me gera um custo de $1.000, $1.200 por viagem. E essa conta ela precisa ser paga, precisa se ter esse dinheiro. Então, na hora me veio aquele sentimento de que nós temos tecnologia, nós temos ferramentas para cuidar e acompanhar pessoas em todo lugar do mundo. Sabe por quê? O ano era 2018, mas meu celular funcionava perfeitamente. A internet móvel, por onde eu andasse, no meio do Iraque, ou pelo menos nas regiões que eu fui, não vou dizer que é todo, ou pelo menos nas regiões que eu fui, a minha internet funcionou perfeitamente. Num país em que, sim, as tuas comunicações, elas são grampeadas. Sim, você é limitado e bloqueado, tudo aquilo que você fala e você faz está passando pelos filtros do governo, não tenha dúvida, mas assim, é possível. Então eu voltei impactado com aquilo, e eu estava terminando o meu mestrado, e a minha dissertação, ela dizia assim, uma plataforma de ensino como ferramenta de conexão de pessoas a uma comunidade de fé. Ou seja, usando o virtual, usando a tecnologia, usando esses ambientes para trazer e cuidar de pessoas. Então aquilo sempre fervilhou muito no meu coração. E aprove Deus que então viesse uma pandemia, não é verdade? E enquanto talvez muitos ali desesperados e preocupados com aquele momento, e sim, nós também estávamos, mas ao mesmo tempo Deus havia nos dado a graça e uma estrutura para que nós já tivéssemos uma base e tudo aquilo que a gente fazia em termos de culto, ensino, célula e discipulado continuasse acontecendo por meio da tecnologia. E quando eu penso na tecnologia que alcança
eu olho mais, eu penso na tecnologia que salva vidas, não é verdade? Olha o que a medicina tem feito. Não tem como a gente ignorar essa tecnologia ao nosso bem. Ou talvez você, quando está doente, o médico te pede uma ressonância, você vai dizer, não, doutor, esse negócio de tecnologia não é comigo, não gosto disso. Eu brinco por quê? Porque tem gente que é relutante em olhar para a igreja do Senhor e em que a tecnologia está a nosso favor. E nós nos esquecemos que quando os bons se calam, quando os crentes viram as costas, o mal prevalece. Tem coisa ruim lá? Tem. Mas se nós continuarmos dizendo que tem coisa ruim e nós não colocarmos nada e não fizermos nada para mudar essa realidade, realmente, nada vai mudar. Você está entendendo? Então, passa pela forma com a qual nós vemos e entendemos a tecnologia ao nosso favor. Às vezes eu brinco com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 7, e falava para eles, né? Olha, eu não consigo acreditar, né, que se Jesus voltasse hoje, ele ia atravessar o mar da Galileia num barquinho a remo. Eu não consigo acreditar que talvez ele fosse viajar de uma cidade para outra no lombo de um burrinho. Você está entendendo? Com certeza, ele usaria a tecnologia que tem ao seu favor, que tem à sua mão. Então, essa para mim, ela é a base para a gente entender o porquê a gente faz o que faz. Por que a gente precisa estar lá? Por que a gente precisa estar alcançando? Por que a gente precisa estar inserido nesses meios? Por que a gente precisa estar no rádio, na TV, na internet, em tantos lugares? Para tomar o espaço que Deus nos chamou como crentes, como seus servos, como tementes a Ele, de fazer e ser a influência pelo seu nome em todos os lugares. Por isso, eu e você não podemos nos calar, porque quando eu e você nos calamos, o mal toma conta. Onde não há luz, há o quê? Trevas, escuridão. É bem simples, meus amigos. Por isso, nós precisamos ser a luz em todos os lugares. E talvez, não é o meu foco aqui, mas se você fizer uma pesquisa rápida, a quantidade de procuras e buscas que tem na internet por termos como se matar, como eu me enforco, como isso, como aquilo, é absurda. E muitas vezes nós, simplesmente preocupados com aquilo que está acontecendo dentro das 4 paredes da igreja. Você está entendendo? Então hoje, o meu convite para vocês é falar e pensar um pouquinho fora daquilo que a gente está habituado. Você topa? Então tá bom. E aí, vem a segunda pergunta, como cumprir a missão? Como a igreja pode cumprir a missão de Jesus? Ou seja, de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Está lá, a grande comissão, ela é bem simples. E eu começo dizendo, esse chamado é para quem? Para quem? Para os pastores ordenados, que fizeram um curso de teologia, e isso? Para todos. É para você, é para mim, é para o pastor Michel, é para todos igual. Ide por todo o mundo fazendo discípulos. Discípulos teus? Discípulos daquilo que você gosta e acredita? Discípulos da forma com a qual você age? Não, Carlos, eu gosto de fazer discípulos que eles fazem a célula que nem eu, né? Do jeitinho que eu faço. Esses que eu gosto, né? Aqueles que tudo que eu... Não, meu irmão, discípulos de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Porque, vou voltar a dizer, atrás de uma tela sempre tem um ser humano, sempre tem uma pessoa. E
Se você lembrar o texto de Isaías 54, 2-4, ele vai dizer sobre estender as tendas, ampliar as cordas, crescer. O que ele está dizendo? Ei, pode sonhar. Pode sonhar que esse negócio vai ampliar, vai crescer. Já pode aí alargar as tendas, já pode aí aumentar o espaço que vai vir mais gente que eu vou mandar. E será que se hoje, tá? Pensa comigo. Será que hoje, num culto, você já veio num culto aqui de domingo às 11 horas da manhã? É fácil chegar? Hã? Tem gente até que muda o horário. Graças a Deus que está cheio. Mas, como é que a gente faz se cada um quisesse trazer um visitante? Como é que a gente faz se eu e você estivéssemos, vou falar assim, agora é sério aqui, tá? É uma crítica para nós, muitos de nós. Efetivamente, todo ano, pelo menos, ganhando uma vida para Jesus. Você já parou para pensar? Olha só, estou falando num culto que tem 3.000 pessoas. Se 3.000 pessoas todo ano ganhassem pelo menos uma pessoa para Jesus, caminhassem e cuidassem dela, não ia ter lugar para essa igreja. Só que, às vezes você vai dizer, Carlos, tem lá minha vizinha, eu oro por ela, eu caminho com ela, mas é um pouquinho mais complicado vir para a igreja. Tem algumas relutâncias, tem algumas mágoas, mas ela gosta que eu vá lá orar com ela. Uau, você está entendendo o caminho. Você está entendendo a razão. Você está entendendo por onde a gente começa. E é um pouquinho disso que eu quero falar. E aí, eu pergunto para vocês, né? Quem aqui já participou de um culto online? Quem aqui, talvez, durante a pandemia, até a ceia você fez no online? Você está entendendo? Quantos de nós? Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu lembro que, começo da pandemia, nós vínhamos para esse templo para fazer o culto. Vocês não têm ideia de como era triste ver as luzes todas apagadas e só a parte da frente do púlpito e o palco iluminado, transmitindo, alcançando milhares e milhares de pessoas, mas presencialmente não tinha ninguém. Saíamos dali, entrávamos no computador para fazer um grupo de pastoreio no Zoom. Dali a pouco terminava esse grupo de pastoreio, começava uma célula que a gente tinha, que agora se reúne online. Terminava essa célula, seguíamos com um discipulado e pastoreio de uma pessoa que a gente caminhava e que precisava de ajuda. E a pandemia nos ajudou e nos mostrou que, ei, é possível, tem como. Concordo, nada supera um abraço, nada supera um beijo e um aperto de mão, não tenha dúvidas de como isso é gostoso. Mas agora eu faço aquela pausa, né? Como bons curitibanos, né? O online para a gente foi maravilhoso, né? Não é verdade, Juscelio? Então, assim, brincadeiras à par, né? Mas nada substitui. Mas, assim, mostrou-se que é possível, mostrou-se que é possível crescer, mostrou-se que é possível alcançar pessoas, trazer pessoas, levar pessoas a fazer. E é por isso que eu gosto muito, porque esse momento e essa estratégia, ela nos trouxe desafios e oportunidades. Ela nos trouxe desafios em meio a relações humanas fragilizadas. Aquele momento estava assim. Aquele momento era filho que não podia ver pai, que não podia ver vô, que era mais velho, porque ninguém sabia o que ia acontecer, fragilizou relações humanas.
Pessoas que precisavam e demandavam e ninguém queria chegar perto porque isso, porque aquilo. Sim, fragilizou, mas ao mesmo tempo nos trouxe oportunidades. E é muito interessante porque alguns dados recentes do IBGE de 2022, eles nos mostram que o número de desigrejados, ele só aumentou. Hoje somos 9 milhões de pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não frequentam igreja nenhuma. 9 milhões. Hoje, quando eu penso nesse número, eu lembro de várias palavras que a gente escuta e presencia sobre o que acontece com a brasa longe do fogo. O que acontece? Ela apaga. Mais cedo ou mais tarde, ela apaga. Pode demorar, pode ser uma brasa enorme, mas assim, eu vou te dizer, sem medo de errar, uma hora ela apaga. Não tem como. A brasa não pode estar longe do braseiro. E o braseiro não é só a igreja presencial, o braseiro é a comunhão com os crentes, a comunhão com o povo de Deus, reunido para orar, para cuidar da vida um do outro, estudar a Bíblia. E não é isso que a gente faz na célula, não é isso que a gente também faz no culto, prestando louvor a Deus? Talvez o culto, ele seja ainda mais o teu ato de louvor a Deus. Não tanto o teu momento de comunhão com os irmãos, mas o culto ele tem o propósito de louvarmos a Deus, é o nosso momento de adoração. E a célula, ela é aquele momento em que a gente pode olhar, sorrir, escutar, falar o que está no coração, orar uns pelos outros num momento de comunhão e alegria, não é? É isso que a gente está falando. E não tem como a gente ignorar, pessoal, o crescimento digital. Não tem como você ignorar. Tem alguém aqui que não tem um celular conectado à internet? Difícil, né? Difícil porque hoje o banco está ali, o não sei o que está ali, o contato está ali, tudo está ali. Talvez eu vou perguntar, será que você conhece alguém que não tem um celular conectado à internet? É muito curioso porque a minha esposa, ela tem ainda os seus avós vivos. O avô dela tem 97 anos e a sua avó tem 90 anos de idade. Sabe como a gente conversa com eles? WhatsApp. Talvez sim, ele vai ter dificuldade de abrir um arquivo de não sei o que e não sei o que. Mas, querido, ele está conectado, conversando pela internet. Ele sabe fazer uma ligação de vídeo, ele sabe receber uma ligação de vídeo, ele sabe mandar um áudio, ele sabe responder. E é isso que eu estou falando para vocês. Que, a partir do momento que ele consegue fazer isso, ele consegue estar conectado conosco em comunhão como corpo de Cristo. Olha isso, para perceber a maravilha que a tecnologia nos traz. Sabe por quê? Vou pegar eles como exemplo aqui. Pela idade, por tudo. Você acha que é fácil para eles sair de casa? E de repente passar 2, 3 horas fora de casa? Não é fácil, não é simples, cansa com mais facilidade, N questões. Lógico, aqui, por favor, estou indo num caso extremo, né? Estou indo numa ponta, mas é para dizer que mesmo em casos extremos e talvez um pouco mais fora da realidade, é possível, tem como fazer, tem como alcançar. Olha só, a gente tem com isso, né, desafios e oportunidades, porque se de um lado a tecnologia nos aproxima, a gente também tem que ter em mente que
na outra ponta, ela também pode nos isolar. Tudo aquilo que também é bênção pode trazer e causar problemas. Quantas pessoas a gente escuta e conhece que vivem hoje isoladas de contatos e relacionamentos e vivem uma vida totalmente virtual? Sabe o que é isso? É aquela pessoa que tá tudo bem para todo e só posta a foto bonita e as frases legais, mas no fundo ela está ansiando por uma conexão de alguém que a escute e cuide dela. E nem sempre, necessariamente, é um encontro presencial. Muitas vezes é uma ligação. Muitas vezes é uma videochamada que essa pessoa precisa. Sabe por quê? Milhões de pessoas conhecem a mensagem, mas não têm ou não estão sendo acompanhadas. Todos os dias, a palavra de Deus chega a milhares e milhares de pessoas, pela internet, por vários lugares, pelo rádio, pela televisão, mas muitas vezes elas escutam essa palavra e não sabem o que fazer com ela ou onde ir para continuar. Você está entendendo? Esse é um grande desafio que a gente tem quando a gente olha para um ambiente virtual. Porque dentro do presencial é fácil, né? Ele chegou, você abraçou, pegou o telefone, trocou o contato e no dia seguinte está tudo certo. Mas e quando essa pessoa se depara com um versículo bíblico que toca o coração dela, impacta e ela fala, minha vida mudou? Eu tive um rapaz que eu caminhei com ele e ele vinha de religiões de matriz afro, ocultismo e toda essa parte, e um dia ele estava em casa, e ele conta que ele em casa, ali deitado, um jovem, uma voz falou para ele, vá no mercado e compre uma Bíblia. Ficou assim, mas aquela voz não parava, até que ele se levantou e foi no mercado, supermercado mesmo, você entendeu? Chegou no mercado e começou a perguntar para as pessoas, eu preciso comprar uma Bíblia. E não sei, mercado, você já viu Bíblia para vender em mercado? Eu particularmente já vi em loja de conveniência, mas eu nunca vi. E ele achou a Bíblia para vender no mercado que ele foi. Voltou para casa, começou a ler a Bíblia e o Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele cara e ele aceitou a Jesus. E aí depois ele começou a buscar na internet o que ele fazia agora. Aonde é que ele ia, como é que funcionava o negócio, porque ele foi impactado por Deus, mas ele não sabia o que fazer e onde ir. E se o povo de Deus não estivesse ali disponível, pronto e preparado para orientá-lo, não sei o que teria acontecido. Mas, porque o povo de Deus estava, hoje ele está nos caminhos do Senhor. Então, assim, são oportunidades e desafios que se colocam. O Brasil, ele apresenta, eu e o Juscelio estávamos vendo alguns dados, né, Juscelio, que de certa forma até nos assustam, né, a quantidade e o percentual elevado de conectividade. Mais de 84% da população, ela está online. Você está entendendo? É um desafio, mas todo desafio ele gera uma oportunidade, quando orientados por Deus em como fazer. Você está entendendo? Olha só, 84% da população está conectada. Claro. Haja visto o nosso dia a dia. Você vai no consultório médico, todo mundo... Ninguém se conversa. Você anda num ônibus, você está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ninguém mais conversa com ninguém. Todo mundo só no celular. Então nós temos que realmente, por isso que eu estou aqui, nós temos que usar cada vez mais essa ferramenta, né? Cada vez mais.
Então, eu estou contextualizando os desafios para a gente entender que, assim, gente, é extremamente necessário esse passo. Não é algo de, será que a tecnologia vai dar certo? Nós não estamos falando aqui se vai acontecer. Nós estamos aqui dizendo, gente, está consumado e não tem volta. É cada vez mais. Olha só, 84%. Talvez os 14 que ainda não estão devem ter menos de 5 anos. A pesquisa não diz isso, mas estou aqui só brincando, né? Os bem pequenininhos mesmo, porque hoje já dá 4, 5 anos, já está conectado também, né? Mas isso também traz, né, um tempo excessivo de tela e N outros problemas que a gente trata e lida, né? Também são reflexos e problemas dessas questões. Mas por que eu estou trazendo esses dados? Porque eles são úteis para nos ajudarmos a refletir sobre o impacto digital nas nossas vidas. É inegável. Inegável. Eu, recentemente, tive a oportunidade de ir até o Japão, no começo desse ano, e assim, você pensa na tecnologia, você pensa numa sociedade onde pessoas mantêm sua distância segura, onde pessoas não se tocam e por aí vai. Então, assim, por que eu estou falando isso para você? Reflete a conectividade, mas reflete um caminho pelo qual o mundo está indo. Está indo. As pessoas estão assim. As pessoas, elas te dão uma abertura, elas te dão uma liberdade, elas têm um tipo de contato e relacionamento no ambiente online, mas muitas vezes presencial elas não querem nem falar com você. Já aconteceu isso com você? Às vezes eu brinco, é aquele vizinho que está sempre no grupo conversando e falando, e quando você encontra no corredor... Sabe? Por isso eu digo, precisamos explorar, mas sem perder o alvo de que eu quero sim, em algum momento, trazê-lo para esse ambiente presencial, poder dar um abraço bem apertado, dizer assim, ei, tem sempre uma mão estendida para você. Está entendendo o que é? E, com isso, olha só, esse relatório que a gente encontrou, né? Os brasileiros passam aproximadamente 32,4% do tempo que estão acordados usando dispositivos como smartphone ou computadores. Isso equivale a cerca de 8 horas por dia. E é verdade. Talvez se você pegar o teu tempo de uso do teu telefone, da tua tela, não está distante disso. Eu vou dizer, hoje parte do meu trabalho está no telefone, e responde, conversa, e manda um áudio, faz parte. O pastoreio hoje, ele em grande parte é feito pelo telefone, pelos meios digitais, gente, e é normal. Quando aquela pessoa, às vezes, levava 1 hora de deslocamento para chegar aqui para conversar com o pastor, ela pode fazer uma ligação de onde ela estiver, ver por vídeo, conversar, e isso resolve muita coisa. Médicos atendendo assim, e tantas outras profissões já estão caminhando para o teleatendimento, não é verdade? Então a gente tem que estar atento para aquilo que está acontecendo. Não significa que concordamos com tudo, que achamos que é a melhor coisa e que não tem problema. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando para você que precisamos olhar para os novos desafios como uma oportunidade, né? Porque a Bíblia vai dizer, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. E aí o resto você sabe. Mas lute, transforme, mude pelo poder e a graça de Deus que está em vocês. 8 horas por dia. Será que, como igreja, pensa comigo, como igreja hoje a gente tem lutado por 2 horas dele na semana.
Você está entendendo? 2 horinhas dele na semana, às vezes 1h30 e olhe lá, né? Tem lutado por isso. Só que esse camarada está, no mínimo, aí 8 horas conectado numa tela. Eu sei que, sim, muito desse tempo também é o trabalho, ele está na tela porque ele trabalha. Eu não tenho dúvidas, não estou dizendo que é 8 horas navegando e divagando. Não, claro que não. Tem muito trabalho aqui também, mas como a gente chega na tela dele? Como a gente chega na palma da mão dele? Como a gente coloca Deus e um ambiente confortável e seguro na palma da mão dele para que, quando ele precisar, ele saiba onde buscar e conectar. Esse é o grande desafio. E eu continuo dizendo para vocês assim, que a gente não pode nos esquecer. A Bíblia não limita a igreja do Senhor a um templo físico. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo assim, olha, a igreja é na rua tal, número tal. Ela nunca falou isso. Mas a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, seja presencialmente ou online, aqui permitam a minha adaptação do texto, tá? O online foi a minha adaptação do texto, tá? A minha heresia colocada aqui, né? Vou brincar, mas é a contextualização. Seja o presencial online, ali estarei. Você concorda com isso? Você crê que isso é verdade? Você crê que Deus está presente quando você pega o teu telefone e liga para alguém e faz uma oração com aquela pessoa? Ou só uma oração aqui, fisicamente, que funciona? Às vezes até eu já recebi, que gostoso é, uma oração por mensagem de áudio. A pessoa não conseguiu me ligar, mas, pastor, estava aqui orando e Deus pediu para orar por você. E me mandou aquele áudio com aquela oração. Que coisa gostosa. Você já recebeu um áudio com uma oração? Eu faço sempre isso. Olha só. O ministério é esse. Olha só que bênção. Eu faço, posso dar minha experiência? Claro. Olha, segunda-feira é dia de oração pela tarde e à noite. Presencial, assim, por videochamada, né? É uma bênção. É uma irmã aqui da igreja e à noite é com a sogra da minha filha. Nós oramos pelos nossos filhos. E durante a semana, as pessoas pedem oração, eu já faço oração. Hoje mesmo à tarde, antes de vir para cá, eu estava orando com pessoas assim. Áudio. Que bênção. É isso que a gente está falando, que gostoso. Os meios e as ferramentas estão aí, né? E aí a gente tem Mateus 28, tem Atos, né? E eu gosto ali de um autor, o Miklos, que ele vai dizer o uso de meios eletrônicos como parte da vida religiosa. Não tem como. Não tem como hoje mais a gente pensar a igreja sem pensar em televisão, sem pensar na comunicação, sem pensar rádio, sem pensar tudo isso. Não tem como ficarmos limitados. E talvez a pergunta é, mas como? E talvez outro ponto seja, eu? Não é? Carlos, será que não, tecnologia é coisa para piazada nova, né? Isso aí não é comigo, já não consigo mais aprender, já não dou conta, ou já não quero mais. Sim, você sim. E aí, por que você? Para expandir o reino de Deus, usando a tecnologia. Você, para criar vínculos afetivos, espirituais e sociais. Você deixou de ser amigo de alguém só porque esse cara se mudou de cidade? Quem aqui tem filhos que não moram mais na mesma cidade? Você deixou de ser pai por isso? Não. Às vezes eu brinco com meu pai, eu digo assim, né?
Tá muito mais fácil, porque todo dia dá para fazer uma ligação de vídeo, ver os netos e conversar, do que antes você só conseguia ver no final de semana, e olhe lá. Você está entendendo? Criar vínculos afetivos, espirituais e sociais. Integrar pessoas do ambiente virtual a uma comunidade de fé. É mostrar para elas e dizer: ei, essa aqui é uma parte do cuidado, mas tem muito mais. Pastor, eu estou até me coçando, mas depois, se o senhor me permitir, eu tenho algo muito importante para compartilhar. Tá bom, já chegamos lá, né? E talvez, com esse projeto, olhar para o virtual, a gente tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados como igreja. Sabe qual é um deles? Eu vou dizer para você assim, vocês têm mais experiência do que eu, mas quando você pensa em dons e talentos lá em Coríntios, a Bíblia vai dizer que os dons nos são dados para edificação do corpo. Não é verdade? E como é que funciona esse negócio? Você já parou para pensar nisso? Se eu estou dizendo que o culto é online, se eu estou dizendo que a célula é online, se eu estou dizendo que tudo é online, como é que edifica o corpo? O corpo de Cristo não é a construção física. O corpo de Cristo são os seus filhos reunidos para o adorar. Você usa o teu dom e talento quando você ora por quem precisa, seja mandando um áudio do WhatsApp, seja fazendo uma ligação, seja fazendo uma ligação de vídeo. Você usa o teu dom e talento quando, naquele dia que vai acontecer a célula, você liga o Zoom, o WhatsApp, seja qual for o aplicativo, e ali você ministra e fala aquilo que Deus colocou no teu coração, ensinando e cuidando daquelas pessoas que estão à volta. Você usa teus dons e talentos quando, de tarde, como eu falei, você para fazer um discipulado, ou aconselhar uma pessoa que está em necessidade. Dons e talentos são para o corpo, não para um prédio, não para uma estrutura física. Dons e talentos só se aplicam à vida e pessoas. Você está entendendo? Sabe por que eu falo isso? Eu não sei vocês, mas eu vi realidades como aquela no Iraque e outros países que eu passei perseguidos, em que muitos não podem se reunir nem no espaço físico, mas eles não deixam de ser igreja. Muitos não podem estar, talvez porque eu conversando com o Michel, e na época o pastor Pascoal, eles falavam, né, olha, a irmã Cleusa, o Michel falava, minha mãe, ela foi uma membro assídua dessa igreja online. Fisicamente aqui ela não podia estar, não tinha como, mas todos os dias ela estava conectada. Todos os dias ela estava em comunhão com a igreja e com o corpo. Você está entendendo? É isso que a gente está falando. É isso que você pensar numa igreja online, numa célula online, num discipulado online, é isso que alcança, é isso que faz. Sabe por quê? Igreja não é construção, é gente. É gente. Se amanhã, por algum motivo, o governo vem aqui e fecha esse espaço, você vai deixar de ser igreja? Não. Vamos nos reunir em outro lugar, porque a igreja são os servos de Cristo Jesus reunidos para o adorar. Você está entendendo? E às vezes o nosso coração ou a nossa compreensão, ela fica limitada a um espaço físico. Não, é lá. É lá. Se não for, não dá. Se não for, não pode. E nós nos esquecemos que muitas pessoas
elas têm, em algum momento, até algumas crises e algumas ressalvas em entrar numa igreja. Mas ela não tem dificuldade nenhuma em ir na tua casa. Muito menos em participar de uma conversa online. É mais fácil ainda, é ou não é? E às vezes a gente fica limitado dizendo assim, você tem que ir para a igreja. Mas aquele camarada não sabe, não entende nem o que é igreja. Em vez de você olhar e dizer, ei, você precisa participar comigo de um encontro. Quero te apresentar, te falar de algumas coisas que vão mudar a tua vida. Você está entendendo? A presença de Deus se manifesta onde pessoas se reúnem em seu nome. Seja numa casa, seja numa praça, seja num prédio, ou seja numa sala do Zoom. Você está entendendo? Essa é a igreja. Sabe por quê? Porque se o prédio desaparecer, a igreja continua viva. Eu não sei você, mas essa semana mesmo alguém mandou uma notícia de que tem entrado em pauta a conversa sobre limitar os cultos em casa. Barulho, bagunça, problemas, movimento. Você sabia que tem condomínios que já proíbem no seu regimento, no seu estatuto, que salão de festas e áreas comuns sejam usadas para qualquer tipo de culto? E por aí vai, gente. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas a coisa tem ficado cada vez mais complicada. Mas ninguém pode tirar o direito de você ligar e conversar com alguém e falar do amor. Você está entendendo? Isso a gente pode fazer. Isso a gente deve fazer. Então, eu queria que nós nos lembrássemos disso, que eu e você somos santuários do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus. Eu e você. Amém? Até porque eu já caminho para passar para o Juscelio para como a gente faz isso, não é verdade? Estruturas físicas, muitas vezes, elas podem limitar o nosso avanço, não é verdade? Brinquei com vocês aqui, lembrei que 3.000 pessoas no culto das 11, não tem mais onde pôr gente. Não tem, não é uma questão de, não, vamos fazer assim, não tem. Chegou na sua... O que a gente pode fazer? Derrubar esse prédio e fazer... Entende assim? Né? Mas não tem, chegou na sua capacidade de ocupação. O que a gente pode fazer? Abrir mais um culto? Temos feito, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes as estruturas físicas limitam. Você quer ver um exemplo prático disso? Uma vez eu conversava num treinamento de células e falava assim, eu me lembro quando eu casei. Quando eu casei, nosso apartamento ele tinha 49,18 metros quadrados. Bênção! Mas assim, cabia 6 pessoas na minha sala. Quantos, principalmente nas grandes cidades, como a nossa, moram em apartamentos menores, pequenos, não tem grandes espaços para receber. E aí pensa comigo assim, tá? Você vai lá, sempre convidando o teu colega de trabalho para ir na célula. Aí aquele dia ele resolve ir com a família. Aí ele chega lá, ele, a esposa e os 2 filhos, tem nem onde sentar. Você está entendendo aqui? Agora eu entendi porque ele nunca tinha me convidado. Eu não estou dizendo que essa deve ser a razão pelo qual você não deve fazer, mas eu estou colocando para vocês aqui realidades as quais nós encontramos e nos deparamos.
Faz parte da nossa realidade. Agora, ao mesmo tempo, um encontro online, ele não tem limitação. E, de repente, o que eu digo e falo com o Juscelio, a nossa estratégia é, e uma vez por mês a gente vai nos encontrar, talvez num parque, talvez num shopping, talvez num café, talvez para comer uma pizza à noite, num restaurante, e vai ser uma delícia abraçar, ver e estar com os nossos queridos. Você está entendendo? O reino de Deus não depende de um lugar fixo e físico, mas de pessoas dispostas a levar a presença de Cristo onde elas estiverem. Você tem levado a presença de Cristo onde você está? A tua fala, a tua postura, aquilo que você escreve, diz, como você se porta, reflete Cristo? Já pensou nisso? Sabe, estruturas são ferramentas, não limites. Se a logística muda, a missão permanece. Se não podemos aqui nos reunir para adorar, nós não vamos deixar de adorar, mas nós vamos adorar onde nós podemos. Se é presencial, se é online, se é onde for. Você já participou, por exemplo, de alguma live de oração que o pastor Michel fazia às 6 da manhã? Quantas pessoas estavam reunidas ali? Não cabia no templo. Mais de 3.000 pessoas todos os dias. Você está entendendo as ferramentas que nós temos na nossa mão? E às vezes a gente está usando ela subutilizando essas ferramentas. E aí depois nós ficamos chateados e tristes porque pessoas usam estratégias para influenciar os nossos filhos, os nossos adolescentes, para coisas em que sabemos que são ruins aos olhos de Deus, enquanto o povo de Deus está calado nesses ambientes. É isso que eu estou falando para vocês. Sabe por quê? Comunidade é a presença de Jesus. E eu quero destacar aqui que o centro da comunidade não é o lugar, mas sim a pessoa. A pessoa de Cristo e a pessoa do teu irmão que você chamou para estar em comunhão com você. Quando entendemos que igreja é gente, não um espaço físico, não uma construção, por mais que sim, ela seja necessária, por mais que sim, ela seja útil, mas a igreja é gente. Então, eu e você vamos começar a enxergar a internet como a extensão do corpo de Cristo e não só como um substituto. Ela é a extensão, ela é o lugar, ela é o pasto com as ovelhas que precisam ser chamadas pelo pastor e cuidadas. E a gente pode continuar negligenciando ou olhar com olhos de amor como Cristo olha para a sua igreja, porque aquelas ali também são a igreja. Por isso, a gente entra na ideia de como conectar pessoas na vida em célula, mesmo distantes geograficamente. E aí, aqui que eu trouxe para vocês esse desafio, o motivo pelo qual nós temos sonhado e olhado para isso, que talvez para muitos pode dizer, Carlos, mas isso é loucura. A igreja ainda tem muito que crescer, tem muita gente que pode vir, eu sei, mas nós temos aí um universo de 80 e poucos % da população conectada, passando horas à frente de uma tela. Como eu posso ser efetivo em apresentar Cristo Jesus nesses ambientes e nesse meio? Amém? E aí, Juscelio, como a gente conecta
pessoas na vida em célula, mesmo distantes geograficamente? Bom, a gente tem utilizado muitos recursos aqui na igreja para que a gente pudesse fazer com que essas pessoas se conectem conosco. O principal recurso que a gente tem utilizado é, basicamente, os cultos de domingo. Esse culto de domingo, ali nós temos várias pessoas trabalhando em prol dessa rede online. E como que a gente faz isso? A gente tem, por exemplo, né, o chat do YouTube, que a gente utiliza ali, onde as pessoas se comunicam de várias partes do país, muitas delas pedindo oração. A gente coloca um link na tela, né, para que ela entre num site da igreja, e ali ela vai ser direcionada para uma reunião individual, onde as pessoas vão estar recebendo ela, ouvindo-a, orando com elas, para que ela se sinta acolhida entre nós. E nós temos feito isso nos momentos dos cultos, né, principalmente no culto de domingo, também temos feito no culto de terça-feira, e nós temos recebido muitas pessoas através desse recurso. Se vocês acessarem esse link, por exemplo, que está ali, vocês vão cair no site da igreja, da PIB Online, e é ali onde essa pessoa ela tem as opções que ela pode encontrar, vários recursos que ela pode fazer. Ela pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O WhatsApp ele funciona durante todo o dia, todos os dias da semana. Ela também pode encontrar ali um momento onde ela pode agendar um horário com o pastor, mas ela, no momento do culto, se ela entrar ali e ela colocar ou quer conversar com alguém, ela imediatamente cai numa sala de reunião, onde eu geralmente estou ali recebendo essa pessoa, acolhendo, falando com ela, perguntando como é que está, e aí eu encaminho para os nossos plantonistas, digamos assim, que estarão orando com essa pessoa. E olha, eu vou falar para vocês, gente, tem sido algo impressionante o que Deus tem feito nesse momento. Nós temos acesso de várias pessoas de todo o Brasil e pessoas até de fora do Brasil. Têm entrado em contato conosco, porque muitas delas moram no interior do Brasil e, às vezes, não encontram uma igreja o qual os satisfaça biblicamente, aquelas pessoas, principalmente, que têm um pouco mais de conhecimento, que querem algo a mais. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Eu não sei, quem que estava aqui no culto de quinta-feira, que nós tivemos no Casa de Glória? Algum de vocês? Praticamente todos, né? Assistiu pela TV. Nós tivemos um membro conosco, o Clóvis. O Clóvis ele começou a entrar em contato com a igreja na época da pandemia, quando não podia congregar. E ele foi muito bem acolhido pela igreja, a igreja discipulou ele de forma online. Olha só para vocês terem uma ideia. Quem o discipulou foi um membro da nossa igreja lá de Portugal. E ele mora aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. É a região metropolitana ali, Caieiras, o nome da cidade dele. E ele se sentiu tão acolhido, isso foi tão importante para ele, que ele fez questão de sair da cidade dele e vir se batizar aqui quando foi possível. Inclusive, ele até comentou comigo, pastor, que ele, no batismo dele, ele estava sozinho, porque ainda era no período da pandemia e não podia se reunir. Então, ele veio lá de São Paulo só para se batizar, por causa da importância que ele teve desse aconselhamento. E agora, quinta-feira, ele soube da conferência Casa de Glória, porque a gente está sempre em contato com ele, porque ele lidera uma célula online também aqui conosco. A célula dele tem crescido até. E ele fez questão de vir, e a gente chamou ele no palco, apresentou para a igreja. E isso foi tão importante, foi tão gostoso ver que a gente demonstrou esse carinho por ele. E ele se sentiu pertencente à nossa igreja. Eu acho que uma coisa, que a pessoa, dependente do lugar que ela está, o que faz muita diferença, ela se sentir pertencente àquele grupo. Isso faz diferença na vida da pessoa. Achei importante o Natália perguntou, você está com frio? Ele, não.
Já está acostumado, né? Ela disse, você já é nosso já. Porque realmente, ele já é nosso mesmo. Ele é membro da nossa igreja aqui, ele nos ajuda muito. Nos momentos do culto de domingo, por exemplo, que quando a pessoa acessa esse QR Code aqui, ele está sempre servindo comigo no culto de domingo, orando com pessoas, ouvindo as pessoas, e ali ele já convida para a célula e já encaminha também para a célula dele até algumas pessoas. Uma coisa também que o pastor falou aqui com relação à irmã Cleusa, né? Naquele tempo que ela estava enferma, que ela não podia sair de casa. Nós não tínhamos células naquele momento ainda, né, online. Ela participava do culto, mas eu tenho certeza que se tivesse uma célula, ela ia fazer questão de participar. E ela servia a igreja com seus dons e talentos, porque ela era uma intercessora. Alguém aqui tem dúvida de como ela orava bonito no culto e como aquilo fazia diferença? Muitos das orações da irmã Cleusa daquela época, nós estamos vendo os frutos hoje. Ela não viu, mas ela nos abençoou com a oração dela, porque a oração dela chegou com aroma suave aos ouvidos do Senhor. Então, olha como é interessante, como é importante todas essas coisas. Essa semana, agora, semana que vem, vai ter assembleia. E nós recebemos também, através desse mesmo ministério, a Anilza, de Araçatuba. A Anilza, ela se sentiu também, no momento do culto, interessante, queria fazer parte da nossa igreja, e ela já era uma igreja, ela era uma cristã madura, de outras igrejas lá do interior de São Paulo também, Araçatuba. E ela fez questão de fazer o curso, o Ser Igreja, que nós chamamos aqui, Primeiros Passos com a Igreja, para que ela pudesse se entrar na membresia da nossa igreja. Na próxima assembleia agora, ela vai entrar como membro da nossa igreja também. E como que ela chegou a isso? Ela conseguiu fazer isso através de um discipulado online. E ela fez a entrevista pastoral conosco, ela está super feliz, super alegre, também está participando de uma célula online. Então, isso está fazendo diferença na vida de muitas pessoas que a gente nem imagina. Só para vocês terem uma ideia, teve um momento que eu estava no plantão do culto e entrou uma pessoa para orar. Ela é lá da cidade de Ananindeua, lá no Pará. E ela não conseguia falar, o tanto que ela chorava, o tanto que ela foi impactada pela mensagem do culto. E ela não conseguiu falar. Eu só vi o nome dela, porque quando a pessoa entra, aparece a conexão ali, o nome da pessoa. Então eu sei o nome dela. Eu falei, oi, dona fulana, tudo bem? E ela não conseguia falar, ela só chorava, chorava, chorava. Eu sei que aquele dia ela não conseguiu falar comigo. Então o que eu fiz? Eu só orei com ela. Eu quero orar com a senhora, não sei o que está passando no seu coração, mas eu creio num Deus soberano e onipresente e onisciente que sabe todas as coisas. Então eu orei com ela naquele momento, ela se sentiu um pouco mais confortável, mas durante a semana, o que eu fiz? Eu entrei em contato com ela, para saber como ela estava. E aí a gente conversou. Eu pude entender um pouquinho qual era a situação dela naquele momento, e a gente conversou, e eu tenho o contato dela, ainda entro em contato com ela até hoje, convidei para a célula, para que ela viesse a participar também, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos conectando pessoas à igreja, mas independente delas estarem entrando na membresia ou não da igreja. O apóstolo Paulo dizia que era ele que plantava e Apolo que colhia, né? Então nós estamos plantando a mensagem, o evangelho do Senhor Jesus no coração dessas pessoas, e se formos nós que fomos colher essa plantação, amém por isso. Mas se não for, o que nós queremos é que pessoas continuem sendo salvas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas outras pessoas não estão conseguindo congregar de forma física. Jesus disse também que ele não fazia acepção de pessoas, vocês concordam com isso? Tem um membro de uma igreja do interior de Pernambuco, a cidade dele eu não vou lembrar agora, porque é uma cidadezinha bem pequenininha, e ele está com tornozeleira eletrônica, e ele não pode sair da casa dele para ir congregar numa igreja. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós como igreja também não vamos fazer.
Nós vamos acolher essa pessoa, pregar o Evangelho de Jesus para ela, e se ela ainda não foi convertida no momento certo, eu acredito que Deus vai trazer ela para o reino do teu filho amado. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho de Jesus, aproveitando os recursos que temos para que o reino do Senhor Jesus seja expandido para todas as tribos, línguas e nações. Eu lembro também do William. O William é de Massachusetts, dos Estados Unidos. E ele também entrou em contato pelo Ministério da PIB Online, através do momento do culto, onde tem aquele QR Code que as pessoas entram para orar. E ele me falou: ô Juscelio, que gostoso estar aqui falando com alguém da minha igreja, porque ele era de Curitiba e agora ele está morando fora. E ele disse para mim assim, falou: eu não consegui encontrar uma igreja aqui como a PIB. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos problemas, temos dificuldades aqui, mas uma coisa ninguém pode negar: nós pregamos a Bíblia, nós falamos de Jesus, nós pregamos a palavra de Deus. E ele está congregando conosco de forma online. Todas essas pessoas que eu estou dando exemplo aqui, são só algumas, a gente convida para o ambiente de célula. E a gente tem células acontecendo durante a semana. Naquele QR Code ali, se você colocar participe de uma célula, tem ali os horários da célula também, para que as pessoas possam escolher o momento que ela quer participar. Tem poucas ainda, porque nós precisamos mapear todas essas igrejas aqui, todas essas células da nossa igreja, e colocar nesse sistema para que as pessoas possam entrar em um maior número possível de células acontecendo aqui. E nós estamos fazendo isso, só que é trabalhoso, é um pouco moroso, a gente até tem que acelerar um pouquinho mais. Mas o mais importante é que a gente possa estar dando opções para que essas pessoas possam estar congregando conosco. Nada disso substitui o presencial. Nada disso, como o pastor falou, substitui o abraço, um aperto de mão, uma oração presencial, acolhendo as pessoas. Mas nós precisamos dar uma outra opção para elas, se elas não têm isso lá. Nós não queremos tirar ninguém de igreja nenhuma. Mas se ela se sentir confortável conosco, eis-me aqui. Nós estamos aqui para servir essas pessoas também, dessa forma. O desafio nosso é esse: fazer com que essas se sintam acolhidas, mesmo distantes geograficamente. Mas nós cremos, assim como Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, junto eu estaria. Eu acredito que no momento dessa reunião, no momento de uma oração, no momento de uma reunião de célula, Jesus se faz presente no meio de todos nós. E esse é um convite que a gente quer fazer para todas as pessoas. Aqui a dona Cida tem uma célula online já, 18 pessoas, pastor, olha que benção. E aqueles que querem também conhecer essas células, essa maneira de trabalhar com células. A célula que acontece no método online é do mesmo jeito do método presencial, com todas as coisas ali. Né? Como que é, pastor? O começo é o quebra-gelo, o louvor, que é a adoração, a edificação, o momento de missão, que a gente fala ali, depois ora no final. É a mesma coisa. Só que a gente está online e todas as outras pessoas também dentro da sua casa. E eu acredito que, nesse momento, o tema desse ano da conferência de células, eu achei muito lindo, que é Casas de Glória. E eu acredito que, naquele momento que está acontecendo uma célula, cada casa ali é uma casa de glória, porque Jesus está sendo edificado. E a gente quer convidar vocês a fazer parte disso. Nós precisamos de gente colaborando conosco. E também estamos aqui para tirar dúvidas, para ajudar aqueles que querem conhecer e que pretendem servir de uma forma online. Dona Rose falou que tem interesse nisso, então nós nos colocamos à disposição, Dona Rose, para ajudar de alguma forma, para que vocês também venham fazer parte disso conosco. No momento do culto, orando com pessoas, no momento de uma célula, liderando uma célula online. Tudo isso a gente está precisando de voluntário. E vocês podem fazer isso da casa de vocês. Vocês não precisam estar aqui. O dia que vocês não conseguirem vir, pelo amor de Deus. Vocês moram aqui em Curitiba, vocês têm que estar presencialmente aqui. Tá? Mas aquele momento que vocês não vão estar presencial, vem para o culto de manhã, à noite eu estou em casa. Então, de manhã a senhora pode nos ajudar.
orando conosco, né? Amém, que bom. Tá? Então, esse é o convite que a gente quer fazer para vocês, esse é algo que a gente queria colocar, para que vocês entendessem mais ou menos o que está acontecendo e como que a gente pretende continuar fazendo. A tecnologia, ela não volta mais, ela não tem como recuar, daqui para frente ela só vai se expandir. O único problema é, né, se em algum momento cair a internet. Mas em todos os lugares do mundo, a gente percebe que até onde a internet é um pouco mais limitada por causa do governo, isso funciona. Então, vai funcionar em todo lugar. E a gente quer salvar, né? Não nós, mas o Espírito Santo, salvar mais pessoas através de nós, em todos os lugares do planeta. Amém? Amém. Pastor, é isso. Amém, amém. É o que a gente falou, né? O modelo a gente conhece, mas talvez é entender um pouquinho mais esse público que a gente quer. A ideia não é tirar quem está participando de um culto para não vir mais e começar a participar online, mas muito pelo contrário, é pegar esses milhões e milhões de pessoas que estão lá e não estão aqui e dizer para elas que há esperança e há um caminho. Eu quero aqui chegar no final, abrir mais... Tenho mais 5 minutinhos para pergunta, e se tiver, senão eu tenho aqui, vou caminhar para o nosso fechamento. Dúvidas, perguntas, comentários? Eu digo também pedidos de perdão a gente deixa para o final, né, para não expor ninguém, né? Então, pedidos de perdão no final, mas... Dúvidas, perguntas? Perdão querido? Por nós também, né? Exatamente, né, o perdão por nós, né? Tudo em ordem? Queridos... Eu quero que a gente possa lembrar do texto de João 6, 36 a 39. Basicamente, esse texto, para mim, ele tem uma frase que ela marca todo esse pedaço, que é Cristo mandando o seu Filho, tudo o que ele fez e tudo, e ele termina assim... Foi assim para que nenhum dos meus pequeninos se perca. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho tudo aquilo que nós temos feito, sonhado, e a oportunidade que o universo online nos proporciona, eu sempre olho para esse texto e vejo que foi assim, é assim, para que nenhum dos seus pequeninos se perca. E aí eu trago o primeiro convite para vocês. Você quer fazer parte disso? Você quer participar disso? Você quer se envolver para que realmente nenhum pequenino se perca? Ou será que a gente só vai continuar como críticos de um modelo? Ou vamos continuar apontando o dedo e dizendo que online só tem coisa ruim, YouTube só tem o que não presta, Instagram, internet só tem o que não presta? Enquanto nos calarmos, sim, mas chegou um tempo de nos levantarmos e fazermos a diferença para que nenhum pequenino se perca. Para que nenhum que está assistindo um culto online e teve um mover, um tocar de Deus, ele não fique sem ter alguém para conversar, sem receber uma oração e ser convidado para aquela semana já estar numa célula. Seja ele morando aqui no Brasil, seja ele morando no Canadá, na África do Sul, ou sabe Deus onde, mas é podermos cuidar de todos aqueles que o Senhor tem trazido para perto, sabe? Ele dá um clique para pedir uma oração, para pedir um contato, já é um grande passo. Você pode achar que não, mas já é um grande passo. E eu não consigo pensar que uma pessoa que deu um clique, ela não precisa do nosso amor, da nossa graça e do nosso cuidado. Mas muito pelo contrário, eu quero estar e caminhar com ela
todos os dias apresentando o amor de Cristo e levando à maturidade para que ela também possa caminhar com outros e assim nenhum fique para trás. Jesus não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. E eu quero ajudá-lo nessa missão. E eu quero fazer parte como seu filho dessa missão. E o meu convite para você é: você está disposto? Você quer fazer parte dessa missão? Sabe por quê? Deus nos chama a olhar além das nossas paredes. Deus nos chama a enxergar que atrás de cada tela existe uma alma que precisa ser alcançada. E sabe, o digital, eu creio que é a nossa nova fronteira missionária. É o nosso novo campo missionário. Talvez eu vou dizer para você, quando você ora por missões, África, Oriente Médio, cada país, talvez escreva lá na mão, virtual, a internet. Ela é um novo campo missionário que precisa ser alcançado. E Deus tem levantado missionários todos os dias para estar trabalhando lá. E eu creio que se você está aqui hoje, é porque Deus está falando no teu coração e está te levantando hoje como um missionário para o campo virtual. E eu creio que Ele capacita aqueles que Ele chama. Que nem a irmã falou, mas eu não sei fazer, eu não sei mexer. Mas Deus capacita aqueles o qual Ele chama. Não é pelo teu conhecimento, não é pela tua capacidade, não é pela tua técnica, mas é pela graça de Deus que superabundou sobre a tua vida, que Ele te ensina e te usa para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém. Eu queria terminar te convidando para ficar de pé. E antes da gente orar, o Célio vai orar, mas que você pudesse entender que esse convite ele precisa ser feito todos os dias. Esse convite ele está aí, talvez num story do Instagram, talvez numa frase do WhatsApp, talvez é para um colega teu de trabalho que, se você o convidar para vir na igreja no domingo, ele não vem, mas se você convidar ele para uma reunião online, ele participe. Talvez sejam para mulheres que não conseguem vir, mas que durante a tarde elas podem e conseguem estar conectadas, orando, sendo ministradas e cuidadas. É para esses que eu estou falando. Esse é o desafio de alcançarmos. E talvez o meu convite hoje fique, se você não tem uma célula online, abra uma. Se você já tem, desafie pessoas que estão ali a multiplicar essa visão. E eu termino dizendo para você que você não está sozinho nessa caminhada. Essa igreja tem sonhado com isso, inspirada por Deus, e tem se estruturado para te ajudar nessa caminhada. Dizendo, ei, você não está sozinho não, tá? Tem uma estrutura, tem um porquê, tem uma área, tem um projeto para isso aqui dentro, para que a gente alcance ainda mais para a honra e glória de Deus. Você topa esse desafio? Amém. Juscelio, ora, agradece a Deus esse tempo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Que privilégio, Senhor, nós temos de podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou esse projeto, Pai, para que nós pudéssemos ser o canal aqui para outros irmãos. E nós sabemos, Deus, que nós
não temos capacidade para isso, que nós não somos nem merecedores desse privilégio. Mas o Senhor nos usa para a honra e glória do Teu nome. Como é gostoso, Pai, saber que o Senhor se preocupa conosco, nos coloca os desafios, Deus, porque se nós não fizermos, com certeza o Senhor levantará outras pessoas para fazer, porque os seus planos nunca são frustrados. E Deus, nós queremos ser úteis no Teu reino, Pai. Pai, eu quero te pedir para que o Senhor também coloque no coração dos meus irmãos aqui presentes, para que eles possam sentir, Pai, esse desejo de alcançar pessoas em todos os lugares do planeta. A tecnologia nos dá essa oportunidade, Pai, porque o nosso campo ele é muito vasto. Não sabemos nem aonde, não temos limites para chegar com a Tua palavra. Então usa, Senhor Deus, a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, que em todo o tempo nós possamos estar falando de Ti, possamos estar através da nossa vida resplandecendo a luz de Jesus, para que outras pessoas possam perceber a maravilhosa graça que o Senhor concedeu sobre a nossa vida. Abençoa os meus irmãos aqui também, Senhor Deus. Coloca no coração deles as suas vontades para a vida deles, Pai. E como o Senhor disse para os apóstolos, se aonde a planta dos pés deles tocarem, que eles sejam instrumentos do Senhor. Que aonde um clique do nosso celular ou do nosso computador chegar, que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Nos abençoa, Pai, nos dá direcionamento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, queridos.